a gente fala a história da humanidade, a gente tem que falar de África, né, porque as civilizações começaram lá, o ser humano como homo sapiens começou lá, correto? Perfeito, Caio. Pô, cara, esse é um tema que é muito caro para mim, porque eu vou começar falando sobre isso, mas a partir de uma experiência muito minha, muito particular, mas que na Ok. verdade também pode ressoar toda a galera ali da década de 90, pelo menos, que é de onde eu me localizo, né, e que estudou história, né, no ensino fundamental, ali, Fundamental 1, nos anos 90 ainda, né, e a única vez que eu via nos livros de história pessoas como eu, representadas, assim, pessoas com a mesma cor de pele que eu, pessoas parecidas comigo, era só na perspectiva da escravidão, só nas páginas da escravidão. E a escola a gente sabe como é que funciona, né, cara. Antigamente hoje a gente sabe, a gente dá nome para isso ao bullying, a gente entende as consequências sociais disso, a gente está disposto a discutir muito sobre isso, combater inclusive, mas naquela época era a tal da zoação. E como era a única imagem que a gente tinha, imagino, você tá a gente tem que falar com quem também não é dessa idade, assim, a gente não tinha muita exposição às imagens, então as imagens que a gente recebia eram as imagens que estavam, por exemplo, no livro didático. E aí é óbvio que apontavam para mim e diziam: "Olha, o escravinho ali, o escravo", né. Então eu passei boa parte da minha infância, da minha adolescência, acreditando numa narrativa histórica completamente eurocêntrica. E a própria ideia de história da humanidade pressupõe que existe uma universalidade com relação a essa história. No entanto, o que a gente hoje chama de universal, né, estudando bastante, a gente pode entender como é que essa ideia dessa universalidade vai se formando, em especial a partir da localização da filosofia lá na Grécia Antiga, por exemplo, né, e dizer assim: "Não, a filosofia nasceu na Grécia Antiga", e aí lá estão as bases da sociedade ocidental. A gente sabe que essa universalização foi totalmente construída a partir de um ideário completamente focado na Europa como sendo o centro do mundo. Os gregos iam E estudar no Egito, né. perfeito, cara, a gente não fala sobre isso, quer dizer, hoje a gente fala numa perspectiva contracolonial, mas a nossa educação, e aí esse é um dos motivos pelos quais eu tô na internet, né, para falar sobre essas coisas, porque a nossa educação, ela segue sendo eurocêntrica. Sempre que eu falo sobre isso, cara, tem um livro que eu só fui conhecer no meu mestrado, que chama-se Diploma de Brancura. É do Jerry Dávila, ele é um norte-americano radicado no Brasil, que vai escrever sobre educação, história da educação brasileira, e ao pesquisar sobre a história da educação brasileira, ele vai percebendo que a educação brasileira, ela tem ideais eurocêntricos. Ela tem ideais, inclusive no início do século XX, que é quando se dá a popularização da escola pública no Brasil, o nosso currículo escolar ele é construído para sustentar uma narrativa eurocêntrica de mundo. Brasil a gente só ouve falar no livro de história depois da chegada do colonizador aqui, né. A América no geral é com o contato do colonizador europeu aqui. A África é com o contato do colonizador europeu lá, né. Então essas narrativas, o que a gen por que que a gente combate isso, né, por que que a gente combate essa história? Porque essas narrativas, elas são construções parte de construções identitárias. Eu falo da minha geração, mas, num contexto de educação plural, quantas escolas no Brasil ainda não ensinam uma história a partir de uma perspectiva única? Eu gosto muito de falar de um vídeo, não sei se você já viu, da Chimamanda Ngozi Adichie, e ela é uma nigeriana, ela é escritora nigeriana, e ela tem um vídeo chamado Perigo de uma História Única, que é muito interessante, porque ela fala de um lugar, daquela menina que gostava de ler, e que na infância dela, na Nigéria, só tinha literatura inglesa. E aí ela lia a literatura inglesa e no imaginário dela, você tinha uma narrativa, universal, e ela dizia assim: "Para mim, na minha infância, a gente se sentaria às 5 horas da tarde para tomar o chá das 5. Uhum. Pra mim, na minha infância,
chovia o tempo inteiro, sendo que essa é uma realidade da Inglaterra, não é uma realidade da Nigéria. Ela, para mim, na minha infância, a literatura só podia mostrar o tempo frio, os personagens com casacos, né, com sobretudos, personagens brancos, Papai elegantes, Noel, pô. é Papai Noel é no o Papai Brasil todo do Noel. frio. Cara, então é isso, assim, a gente acaba sendo formado na nossa própria identidade a partir de uma narrativa focada única e exclusivamente no continente, na Europa, né, que é meio que nem ainda há essa discussão, né, sobre se a Europa é um continente ou não, porque ali tem gente que fala Eurásia, né, Europa não é um continente separado, não pode-se Eles que falar de querem se Eurásia. separar, né. Pois é, cara. E aí falar sobre isso é muito importante para mim, para impedir que pessoas como meu filho, por exemplo, recém-nascido, não tenham contato com uma história única, com uma história de que existe uma história universal, essa história começa com o continente europeu, a filosofia é ocidental, ela surge na Grécia Antiga. Não, tudo isso são construções. E aí são construções que não são inocentes. Todas elas têm um sentido, cara. Eu posso te citar aqui vários filósofos que vão usar dessa afirmação para poder subalternizar o continente africano, né. Um dos pais da racionalidade europeia, o Hegel, vai falar que a África não produz história, é um continente ahistórico. E olha que violência é uma afirmação dessa, porque você nega a bilhões de pessoas a possibilidade de participação na construção de uma história, e de uma história que não seja focada Até a no religião continente. usou isso também, porque eu lembro que quando eu fui puxando esse fio e fui parar na história de que a gente começou falando aí, eu estava estudando Uhum, um pouco a região do Oriente Médio e tudo mais e tal, e estava indo para como aquilo ali foi fundado, acabou no povo hebreu e toda aquela confusão que é até hoje ali, né? E aí, uhum. foi uma coisa que me marcou assim, do tipo assim, até religiosamente é dito que, eu não me engano se é o qual dos filhos lá de Noé, eu acho, um que fez alguma coisa errada e ele teria Hã. ido para a África e, portanto, aquele povo lá é o povo que nasceu desse cara que era um pecador, entendeu? Então ali justifica a gente Perfeito. poder, eh, não respe eles não têm direitos, eles não são tão, eh salvos, como nós, e aí que já começa toda essa conversa de justificar, para quem Aham, quer a escravidão. justificar qualquer coisa, vai justificar vai querer botar na cabeça qualquer motivo, né. E foi É isso, isso isso aí. também era um dos motivos, né, foi um motivo intelectual casado também com um religioso ali também porque a igreja também, teoricamente, por que que a igreja aceitaria, se a Bíblia é clara na questão da escravidão, porque os judeus, vêm disso, os hebreus saindo do Egito, por que que a Bíblia então aceitou, por que que a igreja Uhum. fechou os olhos, né, virou a cara para o que estava acontecendo na África? Também teve toda essa construção ali para as pessoas que foram vendidas e a gente carrega isso até hoje, né. É. Cara, eu vou além, tá, a igreja não só não fechou os olhos, como se beneficiou do comércio, transatlântico de escravizados. Eu acho que eu nunca falei isso, assim, tipo, num vídeo, eu tenho um post sobre isso, mas eu nunca falei sobre isso, porque você sabe, né, falar sobre isso, bater bater, seja lá da forma que for, no cristianismo, é levar um hate imenso nas redes sociais. Então tem algumas coisas que eu tomo um certo cuidado, mas recentemente eu descobri que a Capela Sistina, né, o principal baluarte do cristianismo em Roma, no Vaticano, ela foi construída com o dinheiro da escravidão, com o dinheiro cobrado das taxas das rotas de escravizados de Hum. Espanha e Portugal. Quer dizer, e mais, né, a a a Igreja Católica, eu não fala sobre isso, mas os primeiros cristãos são os etíopes, tá, são do continente africano. A igreja o cristianismo, não a igreja, mas o cristianismo, ele surge em África, né. Os cristãos etíopes, que são os cristãos ortodoxos etíopes, eles são os cristãos mais antigos do mundo, né. E é uma história que passa por processos de
apagamentos e invisibilizações constantes. Por quê? Porque é engraçado isso, né, porque vamos lá. Eu tenho essa dúvida, João. Eles são cristãos ou eles são hebreus judaicos? Porque eu acho que eles são mais antigos ainda. Por que que eu te digo isso? Então, Porque, mais uma vez, puxando esse fio, na época de Salomão, que é antes de Jesus, né? A gente está falando de alguns anos aí, talvez, não sei se chega a 1000 anos, mas pronto, bastante tempo antes de Jesus. Vem a rainha de Sabá visitar o hum, Salomão, porque ele fica famoso por conta dos feitos, e a rainha de Sabá, ela era Etiópia, né? Então ele era vem, Etiópia. tem essa ligação, e depois volta e dizem que ali também se algumas pessoas se convertem, e fica desde então, ou Uhum. seja, antes de Jesus, já tinha ali, vamos dizer assim, povos semitas, né? Sim, sim. Inclusive, existe uma parcela expressiva da população etíope, e aí eu digo cristão porque existem os cristãos etíopes e existem os judeus etíopes. Ah, ok, ok, É, ok. essa história da rainha de Sabá, ela, genealogicamente, né, vai gerar um grupo étnico etíope chamado a tribo dos Falaxa. Ou Felaxa, na verdade. Os Felaxa, eles são judeus etíopes. E aí tem uma história interessante sobre isso. Essa ascendência deles é reconhecida, inclusive pelos judeus, de Israel, Sim. e, na época da guerra civil na Etiópia, eh, houve uma operação do governo de Israel para resgatar a tribo dos Felaxa. Tem um nome essa operação, é uma operação conhecida, eu esqueci o nome dela agora, mas eles na época da guerra civil, como esses judeus estavam sendo perseguidos, eles foram às pressas retirados, da Não eram só Etiópia e eles, né? levados. Mas. Mas nesse caso, né, de Israel tá ali buscando a dos seus, entre aspas. E aí foram levados para Israel para serem protegidos. E aí olha só que engraçado, eles chegam em Israel, o que que acontece com eles? Eles são segregados, né. Ninguém fala, eu não sei se você já ouviu falar, mas existem pessoas pretas descendentes de etíopes que são israelenses e que vivem em Israel. Eh, inclusive, eu recentemente estava lendo um livro chamado Afropessimismo. E o autor desse livro estava contando de uma situação em que ele foi, na época da adolescência dele, foi trabalhar num restaurante, e esse restaurante costumava contratar imigrantes, né, e ele era norte-americano. E um dos imigrantes no restaurante era palestino. E aí ele vai ter uma conversa com esse cara pensando assim, tipo: "Pô, cara, eu sou negro aqui, você é palestino lá, a gente sofre opressões, né". E aí, numa das conversas que ele teve com esse rapaz palestino, o rapaz dele falou para ele foi e falou para ele o seguinte, falou assim: "Cara, a opressão, por parte de Israel e dos soldados israelenses é muito ruim, mas é pior quando é um soldado negro". Ou seja, ainda em todas as camadas de opressões que um palestino poderia ter vivido, e isso eu estou falando da experiência específica desse cara que está conversando com o autor do afropessimismo, né, não vou generalizar isso aqui. Mas para ele, essa perspectiva dentro de todas essas camadas de opressão, ainda é pior ser oprimido por uma pessoa negra. Ou seja, o racismo, ele ainda é um elemento, essencial nas relações, inclusive entre as opressões, sacou? Sim, sim, Enfim, sim. tô falando tudo isso porque são Não, você me fez elementos lembrar ali. uma coisa do tipo também. Tchau. Esse é um corte do podcast Pai da Eva. Deixa o seu like, compartilha, segue a gente. Segue a gente também no canal oficial. O link tá aqui na descrição. Valeu!